Oi, pessoal. Hoje temos vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Hoje vai ser o capítulo 7. E que capítulo? Aliás, todos os capítulos da Bíblia são infinitos em profundidade. Eu acho que o que diferencia é que uns são mais irresistíveis que outros uns são mais... a gente consegue alcançar mais, não sei. Por exemplo, a oração sacerdotal de Jesus, né? Em João, ela é muito profunda. Mas eu tenho entendimento de que toda a Bíblia é igual em profundidade. A questão é a nossa habilidade em... A nossa habilidade, sim, tudo é dado pelo Senhor, mas se a gente consegue captar, né? Mas, em suma, esse capítulo 7 é estupendo. Ele tem 60 versículos. Então, não faço ideia de quanto tempo esse vídeo vai durar, mas eu não vou me apressar. Fiquem à vontade para fazer como vocês quiserem. Bota na velocidade 2, assiste só uma parte, pausa, assiste o resto daqui um tempão, assiste só um pouquinho, enfim. Eu quero realmente aproveitar todo esse capítulo, tudo que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, me concedeu ver. Qualquer coisa que eu disser de errado, a autora da obra é Maria Emília. Qualquer coisa que eu disser, tudo que eu disser de certo, de verdadeiro e de fiel, a palavra dele, toda honra e toda glória pertencem ao autor da obra, Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus e o Senhor Deus Altíssimo. Quando eu estava preparando, assim, eu estava estudando esse capítulo, eu escrevi algumas coisas sobre, assim, que são sugestões para quem está lendo a Bíblia agora, pela primeira vez e tal. Só que para não misturar as coisas, eu achei melhor fazer um vídeo depois só sobre isso. Mas, resumindo a ópera, o que eu gostaria de sugerir, né? Acho que eu já comentei isso em outros vídeos. Primeiro, leia sozinho. Por mais que você nunca tenha pegado a Bíblia antes, lê sozinho primeiro, com um papel, um diário perto, bota a data, eu gosto de botar até a hora que eu tô fazendo e tal, o dia da semana, enfim. E aí você escreve suas impressões sobre o versículo. Você botou o versículo 4, me deu mal-estar. Eu falo isso com toda a reverência diante de Deus, mas uma coisa que marcou muito minha caminhada alguns versículos da Bíblia me causaram mal-estar, assim, de enjoo mesmo, assim, eu acho que é a carne gritando contra, sabe? Porque a Bíblia não é um livro fácil, a Bíblia é um livro que nos lê, ao contrário de todos os outros livros que a gente lê, a Bíblia é o livro que nos lê, né? Paulo diz que é a espada de dois gumes, ela é apta a discernir os pensamentos do coração. Então, ela vai detonar o que tiver em nós em desacordo com Deus. E a nossa natureza, nosso eu natural é em desacordo com Deus, a Bíblia ensina isso. Então é um processo doloroso. E quando eu senti esse mal-estar, eu não sabia o que fazer com ele. Na verdade, eu fiz a pior coisa, que foi passar batido, fingir que não estava acontecendo nada e seguir reto. Então, assim, o que eu gostaria de transmitir, eu espero que seja para edificação, é que fique muito marcado na trajetória de vocês quando isso acontecer. Bota, versículo tal, capítulo tal, livro tal, me fez sentir muito mal. Porque Deus é fiel para abençoar. Deus é fiel para começar e completar a obra. E o que eu tenho para testemunhar para vocês aqui, diante de Deus, é que, não vou dizer tudo, mas muita coisa que antes me causava enjoo, assim, que despertava uma grande oposição no meu íntimo, hoje eu desejo desesperadamente, eu desejo intensamente. Deus faz essas transformações em nós. Então, assim, eu gostaria de dar esse conselho, se eu pudesse voltar atrás, assim, e tal,
Se bem que acho que não é inteligente esse pensamento, se eu pudesse voltar atrás. Foi como foi, agora é olhar pra frente, igual o Paulo. Matei um bocado de cristão? Matei. Mas agora eu tô olhando pra frente, agora meu negócio é pregar pros gentios. Tô perdoado em Cristo e tal. Eu faria o quê? Ao sentir o mal-estar, ao invés de fazer de conta que eu não estava sentindo nada, eu colocaria imediatamente diante de Deus. Senhor, eu te confesso que isso aqui me fez sentir muito mal. Eu confesso que eu sinto medo de ver isso sendo cumprido na minha vida. Eu tenho medo de não estar no controle, eu tenho medo do desconhecido e tarará, tarará. Seu amor lança fora todo medo, sua palavra ensina isso. O que o Senhor tem para mim é o que há de melhor para mim. O que o Senhor quiser tirar de mim é pro meu bem, é pro meu bem, assim, é pro cumprimento do seu propósito na minha vida, que é o que há de melhor, que o que pode de melhor acontecer na vida de uma pessoa. Então, assim, eu teria sido mais honesta, entendeu? Não fui, e Deus foi poderoso mesmo assim de fazer a obra dele. Mas eu acho que é uma dica legal, assim, ser honesto, entendeu? Tal versículo me fez sentir uma alegria tremenda, tal versículo me fez sentir medo, tal versículo me fez sentir oposição, tal, e entregar tudo pra Deus. Eu acho que o treino, o exercício é justamente esse. Quanto você é capaz de entregar pra Deus, assim, nos seus pensamentos diários e constantes, né? Quão íntima é a sua ligação com Ele. E a Bíblia, né, ela vira a gente do avesso, ela faz justamente essa transformação. Enfim, isso tudo para dizer, antes de ouvir qualquer estudo, assim, o momento mais sublime e sagrado na sua comunhão com Deus é você e Deus, e mais ninguém perto, sabe? Ninguém. Nem Maria Emília, nem pastor nenhum, nem ninguém. Lê, entendeu? Deus é poderoso para revelar para você o que Ele tiver para revelar para você. Ele vai conversar com você em relação ao que você está vivendo agora, Ele vai te encontrar onde você está. Aí você anota, bota a data, bota o que você sentiu, bota a dúvida que você teve, não entendi nada disso aqui, qualquer coisa que você quiser desenhar, enfim, é seu, o momento é seu. Aí depois disso, sim, buscar outras fontes. Quanto mais fontes, melhor. Entendeu? Agora, é muito perigoso. A gente vive um momento assim de intensa fartura e abundância em ofertas de fontes para estudar. Isso é maravilhoso. O Chuck Missler diz que pesquisas que antes levavam 6 meses para você fazer, hoje você consegue em 30 segundos com os recursos que a gente tem. É muito perigoso você topar com o que o povo chama de false teacher, né? Não tô querendo dizer que eu sou uma true teacher, não mesmo. Todos nós estamos sujeitos a falhas, mas uma dica infalível, tá? Infalível, eu digo isso com segurança. Se a pessoa que tá te oferecendo um estudo, se a pessoa que tá assim, te ajudando no estudo, tá trazendo o holofote para si mesma, perigo, perigo, perigo. Se o holofote que ela tá botando tá em Cristo Jesus, a glória e a honra dele na cruz, tá? Tudo gira em torno da cruz. Tudo gira em torno da cruz. Se a pessoa estiver te ajudando a ver a vitória, a glória e o amor e a justiça que foram consumadas, conquistadas e demonstradas na cruz de Cristo, perfeito, sabe? Por graça, entendeu? Eu focaria no seguinte. Não, o que eu tenho certeza, tá? O que eu tenho certeza, graça, não é por mérito nosso, não é por justiça própria, não é por esforço nosso que alguma coisa acontece diante de Deus. A justiça foi feita em Cristo, a gente ganha de graça a salvação por meio da fé, e nada disso vem de nós, vem de Deus, é tudo dele. Toda honra e toda glória pertencem a Deus. Então, e se a pessoa começar a trazer muito foco para coisa desse mundo aqui, cai fora. Se a pessoa estiver querendo usar a Bíblia para confirmar os sonhos, outro dia eu ouvi isso, eu até deixei de seguir o cara, eu não lembro nem de ter botado no meu Instagram que eu tava seguindo aquele cara. Ele falou, porque os seus sonhos, quem são as pessoas que te ajudam a perseguir os seus sonhos e quem são as pessoas que te
atrapalham. Que sonho? Do que você está falando? O sonho só se for de padaria, para comer me dá tudo que eu como. Agora, sabe, ele estava botando como a Bíblia um negócio para confirmar desejos de sucesso aqui na Terra, de felicidade aqui na Terra, prosperidade aqui na Terra. Não que Deus não possa reservar isso, entendeu? Mas não necessariamente, porque se o desejo vier da carne, se o seu foco tiver, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero um filho, eu quero, sei lá, um trabalho e tal, desculpa, sabe? A ajuda que a gente precisa ao ler a Bíblia, ao acompanhar qualquer estudo, é que os nossos olhos saiam do nosso umbigo, sabe? É como, assim, tem um imã forte nos nossos olhos e um imã forte no nosso umbigo. Se deixar, você não vai olhar para outra coisa. A Bíblia é para nos libertar, para cortar esse negócio, entendeu? Para a gente parar de olhar pra gente, pro desejo da nossa carne, para esse mundo aqui e focar na eternidade, tá? O convite de Jesus foi muito claro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Foi um convite glamuroso? Não foi. Para os nossos apetites naturais, não foi. Pegar uma cruz é sinônimo de quê? Morte. Negar-se a si mesmo significa o quê? Dizer não pro natural e pela graça, honra e glória de Deus, só Ele pode fazer o impossível. Olhar pro que Jesus oferece, que não é aqui. Ele falou o tempo todo, eu não sou desse mundo. Meu reino não é aqui. A Bíblia ensina o tempo todo, nós aqui somos peregrinos, entendeu? Enfim, eu ia fazer um outro vídeo para falar sobre esse assunto, acabei falando tudo aqui, 11 minutos, nem comecei. Mas enfim, então assim, é sempre importante, qualquer pessoa que for te auxiliar a estudar a palavra. Jesus está sendo glorificado? Toda honra e toda glória, todos os holofotes, é engraçado falar todos os holofotes como se ele precisasse de luz jogada em cima dele, porque ele é luz, né? Mas assim, toda a atenção, os olhos estão sendo voltados para ele, para a honra e glória dele, especialmente na cruz. Por que tanto foco na cruz? Paulo falou, eu não quis saber de outra coisa, eu não fiquei falando de outra coisa senão Cristo e este crucificado. Entendeu? Porque a cruz é a consumação de tudo. E o fato de ele ter ressuscitado é a glória e é a certeza, sabe, da nossa vitória nele, da vitória dele sobre a morte, sobre o pecado e tal. Então, assim, muito cuidado, porque a quantidade de gente querendo distorcer, sabe, querendo dizer que é a tal da teologia da prosperidade, né? Olha como que os apóstolos morreram. O reino, o tesouro, a glória e a riqueza não são aqui. Se vierem aqui, ótimo, que seja assim, um efeito colateral, entendeu? Efeito colateral, entre aspas, mas assim, a Bíblia ensina olhar, como é que é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado por tabela. Então assim, que Deus faça um milagre de nos transformar, de nos atrair a Ele, de fazer com que o maior desejo do nosso coração, que sem Ele é completamente deturpado, corrompido, sem a transformação dele é impossível, não é difícil não, é impossível, tá? Então assim, que Ele faça um milagre de fazer com que o nosso desejo seja Cristo. E isso só acontece por milagre dele. Só. Enfim, eu vou fazer uma oração e vamos começar, porque nós temos 60 versículos e esse capítulo é uma preciosidade como todos os outros. Vamos inclinar nossos corações diante do Senhor. Eu oro em primeiro lugar por mim, porque eu sou a que mais precisa. Tem que estudar português. Eu tô falando de estudar grego e hebraico, mas começar por português seria bem mais apropriado, né? Tá. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela sua generosidade e humildade em nos usar. O Senhor não precisa de ninguém nem nada. O Senhor podia escrever sua mensagem no céu, nas nuvens, para todo mundo ler, mas aprove ao Senhor usar vasos de barro e instrumentos falhos para comunicar a sua glória. Então,
Eu que muito já me perdi ao ser, assim, ao encarar a minha fraqueza, eu não sabia o que fazer e o seu amor colocou no meu coração aquelas palavras de Paulo. O que o Senhor disse para Paulo, que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que o Senhor está me ensinando a fazer diante da minha fraqueza é lembrar da sua palavra, que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Da mesma maneira, eu peço que a sua sabedoria seja glorificada nas minhas limitações, que a sua glória seja manifesta na minha condição, porque o Senhor é o autor da obra. O Senhor é o autor da obra, o Senhor é o Deus do impossível. Eu te louvo e te agradeço por me usar. Eu que tanto já corri do Senhor, tanto quanto eu pude. Jonas representou bem, mas o Senhor corre mais rápido, o Senhor é mais poderoso, o Senhor é mais forte. E o seu amor é mais forte do que a gente pode pensar e imaginar. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. E eu peço para que o Senhor revele esse amor para todos que estiverem ouvindo, onde quer que estejam, quando quer que for. Glorifica o seu nome, Senhor, nesse estudo. Abençoa, guia os nossos corações. Chama os seus, Pai. Monta a sua igreja, forma o corpo da sua igreja, porque a hora está chegando. Faz o nome do seu filho conhecido, porque o nosso coração vai vagar, sedento, até que nós recebamos a graça de satisfazer os anseios do nosso coração no seu filho, porque a gente foi feito para isso. Assim como uma luva foi feita para receber uma mão, ela tem um formato perfeito, a gente foi feito para receber o seu filho. Isso não acontece se o Senhor não agir com graça e misericórdia. A gente precisa do Senhor. Faz o seu caminho em nós, Senhor. Toma posse do que é seu, do que foi comprado pelo sangue do seu Filho precioso. Nos ajuda a fazer o que competir a nós. Porque nossa inclinação é dar com o pé e correr para longe. Mas o Senhor corre mais rápido. Eu te agradeço, Pai. Eu te peço que o Senhor faça o impossível. Eu te peço que o Senhor use de misericórdia em nome do seu Filho, para honra e glória, Senhor, da sua joia preciosa, do seu Cordeiro perfeito. É em nome dele que eu peço. Amém. Muito bem. Capítulo 7 de Atos. 60 versículos. Vamos começar. Como é que terminou antes, né? As viúvas gregas estavam boladas porque elas falaram que não estavam recebendo a mesma assistência que as viúvas eu devia ter pesquisado isso antes, né? Judias de origem hebraica. E os apóstolos falaram para as próprias pessoas que estavam reclamando para elas designarem 7 varões que cumprissem uma série de requisitos. Não era para ser qualquer um, não. Queremos 7 pessoas com características muito precisas, cheias do Espírito Santo, de sabedoria e tal, para que eles administrem isso. Escolheram 7, né? E um desses varões foi o Estevão. Qual foi o papel que o Estevão foi chamado a cumprir? Aqui na palavra está escrito servir à mesa. Eu não sei o que isso significa exatamente, se era botar comida em cima da mesa, se era levar a cesta básica para as viúvas, se isso representa uma atividade administrativa, eu não sei. Tem que ver no original e tal. Eu acho que se botar o versículo específico no Google vai ter um monte de informação sobre isso tudo. Em suma, o interessante... importantíssimo. No estudo de hoje, o que eu usei de base não foi o David Guzik, que foi o que eu usei no vídeo anterior. Porque eu sempre gosto de ler a Bíblia sozinha primeiro e depois buscar um amiguinho para poder ler o estudo dele, ver a abordagem que ele oferece, que aí vai me chamar a atenção para coisas que eu não vi e tal, me despertar outras dúvidas.
outros caminhos de pesquisa. Quanto mais a gente consegue, melhor, né? Se a gente conseguir pegar um texto e ver, sei lá, 3 pessoas, maravilha, né? Então, ontem eu usei o estudo oferecido pelo David Guzik, que eu tirei no site Blue Letter Bible, que é um site que eu uso muito, eu botei o link. E hoje, o estudo que norteou, depois de eu ler sozinha, foi o de um cara chamado Skip Heitzig. Tá vivo também, tá aí, atuante. Eu gosto demais dele, muito mesmo. E ele me ensinou muita coisa, ele me fez ver muita coisa. Então, o que eu vou apresentar aqui agora é a leitura verso a verso do capítulo 7. E aí eu vou expor coisas que me ocorreram e coisas que eu aprendi com ele, tá? Claro que a sugestão é que vocês estudem por vocês mesmos, assistam ao vídeo dele, porque tem várias coisas que eu não vou falar. O cara é muito legal, o cara é muito bom, estudou bastante, ele teve lá em Israel, então assim, ele, né, fez o dever de casa direitinho. Muito bem. Então, Estevão foi o cara que foi um dos varões que foi escolhido para fazer esse papel administrativo. E aí a gente pode pensar, ele foi designado para exercer esse papel, ele é um diácono. E aí o Skip, né, esse cara, o Skip, o nome dele é Skip. Aí o Skip chama atenção pro fato de que se não fosse essa exposição que o Estevão faz, essa apologética, eu vou entrar nesse termo daqui a pouco, ninguém ia saber, ninguém ia pensar que um diácono tinha essa sabedoria em relação à palavra. E aí ele chama atenção para aquela parte da palavra que diz que todos nós devemos estar prontos e preparados para explicar a fonte da nossa fé, tá? A Bíblia não é para ser assim crida de maneira cega sem a gente entender nada. Claro que dependendo da circunstância em que a pessoa viveu e tal, ela não pôde ler a Bíblia toda, enfim, mas se a nós é dada essa oportunidade, a Bíblia está aqui, a gente pode ler, ela não é um livro perseguido como antes, né? Ou é de outra maneira. Muitas pessoas nem sequer abrem por achar que é bobagem e tal, enfim. Então, nós temos que estar sempre prontos para dar uma explicação, digamos, fazer uma defesa sólida do motivo pelo qual nós cremos no que cremos. E a gente não vai ser capaz de fazer isso se a gente não conhecer profundamente a Bíblia. Entendeu? Muitas pessoas pensam, cristão tem uma fé cega, cristão, né, destituído do uso da razão ou não prioriza o uso da razão. Mano, nós temos um cérebro justamente para... Eu acho que a maior prioridade do cristão é justamente conhecer a Deus e estudar esse livro. E aí o termo apologética é justamente isso, é você conseguir fazer sua defesa, entendeu? Eu creio nisso e nisso, nisso, por causa disso e disso e disso, e você só vai ser capaz de dar uma defesa da sua fé, se algum dia, se em algum momento você for questionado, se você tiver um bom conhecimento da palavra. Não que isso deva gerar culpa, eu preciso estudar, não, até porque a Bíblia também fala que não é para ficar preocupado, que o Espírito Santo vai te dar as palavras, entendeu? A questão a intimidade que você buscou desenvolver com o Espírito Santo, né? E é pelo estudo e tal. Agora, uma coisa muito importante, antes de entrar na apologética aqui do Estevão, né? Ele foi acusado de um monte de coisa, ele foi acusado de 4 blasfêmias. Ele foi acusado de blasfemar contra Deus, contra Moisés, contra a lei de Moisés e contra o templo. Aí o Skip até brinca que não tinha como ele ser mais blasfemo do que isso. Tudo que podiam... Porque eles não conseguiram achar nada de errado na conduta dele. Então, claro que eles fizeram o quê? Inventaram, subornaram, mesmo que fizeram com Jesus. A história se repetindo aqui. Uma coisa importante de pensar é que, e eu preciso me lembrar disso o tempo todo, é que apologética nenhuma, escolha de palavras nenhuma vai convencer ninguém de nada. Porque as palavras de Jesus foram perfeitas. Porque ele é perfeito.
as palavras que saíram da boca dele são a própria lei cósmica que faz com que tudo funcione como funciona. Então, o problema não está nas palavras, porque ele foi crucificado mesmo assim. Estevão vai ser apedrejado no final do capítulo. Então, assim, não, porque muitas vezes vem essa mentirinha na minha cabeça, assim, se eu escolher bem as palavras, eu nunca vou ser perseguida, eu nunca vou ser criticada. Conversa, fiada, mentira, engano, entendeu? Não é assim. Não é assim, porque o problema não está no conteúdo das palavras necessariamente. O problema está na oposição que ela vai encontrar no coração dos ouvintes, né? Estevão, as palavras que saíram da boca do Estevão, e ele faz aqui um bisuzão, um resumão do Antigo Testamento, topíssimo, foram as palavras que ele mesmo recebeu como pregação. Então, assim, Estevão está repetindo o aprendizado, né, que ele teve do Antigo Testamento, e o efeito dessa mensagem no coração dele foi o quê? Foi ele se tornar uma pessoa tal que, sendo apedrejado até a morte, orou a Deus para que perdoasse as pessoas. Igual quem? Jesus. Agora, o efeito dessas palavras que ele expôs, que foi as que ele recebeu, que causaram esse efeito nele, essas palavras recebidas nos corações desses homens que estavam no Sinédrio lá, que estavam ouvindo ele, cara, o que eles fizeram aqui no final? A gente vai ver. Eles tamparam os ouvidos, rilhavam, acho que é essa palavra. A Bíblia fala que eles rilharam os dentes. Você consegue imaginar essa cena? Você falando uma coisa e as pessoas simplesmente de ódio do que você está falando. Porque Estevão faz o quê? Estevão faz toda a narrativa do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Jesus Cristo. Até um certo ponto, eles deviam estar achando fera tudo que ele estava falando, porque os judeus amam ouvir, né, a história dos patriarcas. Eles creem que a salvação deles vem do fato de eles serem filhos, serem da descendência de Abraão, né? Só que não é assim, não funciona assim. A nossa filiação não é sanguínea por causa de Abraão, não. Nossa filiação foi comprada pelo sangue de Cristo. Nós somos filhos de Jesus Cristo, nos comprou para Deus. Eles pensam que pelo fato de eles terem lá, serem da linhagem de Abraão, eles são o povo escolhido e eles vão para o céu. Não funciona dessa maneira. E eles odiaram aqui ouvir isso, né? E aí o que Estevão faz, de uma maneira magnífica, é traçar paralelos entre Moisés, José e Cristo. Eu esqueci do José na outra vez. Ele faz o paralelo e basicamente ele diz, vocês rejeitaram todos os profetas que Deus mandou. Vocês rejeitaram Moisés, vocês rejeitaram José, vocês rejeitaram Cristo, e eu sou o próximo que ia morrer apedrejado. Ele foi um negócio complexo que eu não consegui alcançar. O Skip deu a dica, mas eu não alcancei não. Quando ele fala aqui no versículo 15... E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Cara, isso aqui é muito fundo, assim, isso aqui é muito rico e Maria Emília não alcançou, tá bom? Que fique muito claro. Todas as vezes que a Bíblia fala de um poço, o poço de Jacó, o poço igual da mulher samaritana, tem muita coisa lá para ser estudada, muita coisa, em muitos aspectos. Aqui, quando ele fala da sepultura, o que eu entendi que o Skip disse é que ele resumiu duas sepulturas numa só, de um jeito assim que eu não alcancei, e o recado que ele deu aqui, ele tá, em outras palavras, dizendo, eu sei que eu sou o próximo. Da mesma forma como eles morreram, eu tô no mesmo caminho, entendeu? Então, assim, mind blowing. Onde é que eu tava? Não sei mais. Aí ele traça os paralelos, entendeu? E aí, quando ele joga na cara no final, ele fala com toda a assertividade. Pregar o evangelho é uma coisa que deve ser feita em mansidão, né? Paulo fala, né? Pregar a palavra com toda mansidão,
e tudo. Mas isso também não quer, mas isso não quer dizer que em momentos não haja uma profunda assertividade. João Batista, quando virou para o rei, falou: não te é lícito possuir a esposa do seu irmão. Acho que foi isso. Né? Jesus, quando chegou no templo, desceu a espora no povo, espora o chicote, né? Em vários momentos a verdade veio assim de maneira pungente e assim, isso é impossível para nós, isso só é possível para Deus. Só Deus pode operar em nós o milagre de sermos corajosos e sábios, como em acordo com a sabedoria dele. Isso não vem pelo esforço da carne, isso só vem dele, né? E aí, então assim, Estevão, com toda a mansidão, ele faz essa exposição. Olha como ele começa respeitosamente a fala dele. Varões, irmãos e pais. Entendeu? Ele não fala bando de... Não, ele fala varões, irmãos e pais. Isso no original certamente significa muito mais do que a gente consegue ver aqui. Então aí no final ele fala: vocês são os incircuncisos de coração. Nossa, chamar judeu de incircunciso. Ai, ai, ai. Ele fala: vocês rejeitaram todos os profetas que Deus mandou. Entendeu? E aí eles pegam as pedras e matam ele. Agora eu fiz o spoiler todo. Tá, deixa eu ver aqui só um minutinho. O que foi que eu anotei aqui? É isso mesmo. Então vamos lá. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Eu não sei no original como é que foi essa abordagem, né, que o sumo sacerdote dá. Se quer dizer tipo, então é assim mesmo? Então quer dizer que você andou blasfemando contra Deus, Moisés, contra a lei de Moisés e contra o templo? E nisso Estevão usou, eu não sei qual foi a abordagem que o sumo sacerdote quis, porque você já viu como muitas vezes uma pergunta já é feita para você te direcionando para uma coisa? Quase, às vezes a pergunta é feita de modo que condiciona a sua resposta, se você não for esperto, se você não for sábio. E Jesus nunca caia nessa, mas nunca, sabe? Assim, às vezes a pergunta é uma coisa e Jesus responde não se sujeitando à abordagem da pergunta. Ele foca, ele faz a resposta do jeito dele, entendeu? O fato é que eu não sei como é que foi no original que o sumo sacerdote fez a abordagem da pergunta. Eu só sei que Estevão não titubeou. Ele, sabendo que a vida dele podia ser decidida naquilo ali, ele fez a apologética dele, ele fez a exposição de fé dele. Muito bem. E ele disse, vamos lá, finalmente, versículo 2. Estevão, e ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. Aí como é que ele começa? O Deus da glória. Então, a primeira acusação que ele recebeu foi de blasfemar contra Deus. E como é que ele começa a apologética dele? Se referindo a Deus como o Deus da glória. Então, ele já mostra que a relação dele com Deus, muito ao contrário de blasfemar, é uma relação de intimidade com Deus, com o Deus da glória. E aí o Skip ensinou que o único outro lugar no qual a Bíblia na Bíblia, né, Deus é referido como o Deus da glória é no Salmo 29, tá? Que é um salmo de louvor ao poder soberano, eterno, sublime do Altíssimo. Então, para eles lá que são, né, para os acusadores dele que estão ouvindo a apologética dele, quando eles ouvem esse o Deus da glória, eles sabem exatamente do que ele está falando. Porque para nós pode passar batido, né? Hoje em dia é tão como, o Deus da glória, Deus da... Não, para eles lá, um sininho tocou na cabeça deles. Esse cara está se referindo a Deus como Davi se referiu a Deus. E eles amam Davi, né? Eles amam, nossa, então assim, é um momento em que
ele já deve ter captado a atenção da galera. Opa, né? Então tá. O Deus da glória. Então anota aí, ó, pra depois você ouvir, para você ler o Salmo 29. Eu li, eu ia anotar umas partes pra pôr aqui, mas eu esqueci. Ou eu vou. Ah, sim, dessa vez eu lembrei. Eu preciso ter sempre um papel pra eu anotar o que eu vou pôr na descrição, porque eu fico falando que eu vou pôr e depois eu não ponho. Então eu vou botar aqui, ó, Salmo 29. Eu vou pôr na descrição pra, se alguém não quiser ir procurar, é só olhar na descrição do vídeo, já vai estar lá de bandeja. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Então, olha, ele tá falando, era para ser entre família, né? Estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai. Deus falando para Abraão, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Isso está em Gênesis 12. Veja, assim, a riqueza disso aqui é sem limite. Mas veja como que... Desculpa. Olha o que isso representa na vida do cristão. Deus está falando para Abraão na época. Eu não sei se nesse momento já era Abraão, mas enfim. Está dizendo para Abraão aqui, já que está escrito Abraão, vou falar Abraão. Para ele sair da terra que era familiar a ele. Tipo, sai da sua zona de conforto aí e dentre a tua parentela, sai de perto dos seus, sai até de perto dessa sua riqueza toda. Eu não sei se Abraão saiu com a riqueza toda dele junto, ou se ele deixou tudo para trás e Deus deu tudo de novo para ele. Não sei, tem que estudar o Antigo Testamento muito, muito, muito diligentemente. E aí ele diz, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Para quem... Isso aqui é tão rico, sabe por quê? Porque a gente quer ter controle de tudo, a gente quer saber exatamente para onde a gente está indo, pede um Uber, a gente fica acompanhando cada curva do motorista para saber onde ele está, para saber em quantos segundos ele está chegando. Imagina você escutar uma dessa. Você está na sua casa, você tem seu emprego, e aí você sai, larga tudo para trás e vai. Ah, vou para onde? Para onde eu vou te mostrar. Não vê ao caso agora, só vai. Olha para você ver. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Olha só, todas as promessas que Deus fez para Abraão, com os olhos da carne, assim, com os olhos naturais, Abraão não tinha nem perspectiva de receber. Deus fez a promessa dele ser tão contraintuitiva quanto possível. Por quê? Porque não é para ver, é para crer. Entendeu? E Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Porque olha como é que são as coisas na lógica do Altíssimo. Eu vou te dar a terra que eu vou te mostrar. Abraão ficou um tempão num lugar e não recebeu nem o espaço de um pé de herança. O Skip fala que ele vivia em tendas, entendeu? Ele ia, ficava acampado, dali a pouco... Poxa, o cara a quem foi prometido um latifúndio tá vivendo em tendas por muito tempo. É assim que funciona a lógica de Deus. Deus prometeu a Abraão, olha, eu acho que é contra as leis do condomínio fazer batucada no final de semana, tá? Eu tô fazendo vídeo no YouTube. Prometeu um filho também para Abraão. Vocês viram como é que foi, né? Até Isaac chegar. E Isaac nos representa. Assim como o Isaac, nós somos filhos de uma família, nós somos os filhos amados e esperados de uma família abastada. Nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Tem muita coisa aqui que eu não estou sabendo explorar, tá? Eu estou ciente, realmente aqui é um mundo inteiro. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas.
E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Para quem não sabe, não tem problema. Como é que foi, resumidamente, a história aí com José e os brother dele? Os brother de José tinham muita inveja dele, porque José era um filho muito amado, tá? De Jacó. E aí um dia estavam os filhos, né, apacentando lá o gado no deserto. Eu não sei se apacenta gado no deserto. Enfim, tava todo mundo lá, longe de casa. E aí os irmãos olharam para José e o José tinha uma estola sacerdotal. Ele tinha uma roupa que devia ser muito linda, que o pai dele mandou fazer pra ele. E o pai amava demais esse filho, porque era filho da velhice dele. E aí os irmãos olharam pra ele com aquela manta, foi subindo aquele ciúme. Vamos dar cabo desse cara aqui, desse pentelho aqui e tal. Até porque José tinha tido um sonho, né? Que todos... Ele tinha tido um sonho, não lembro, assim, que todos se curvavam diante dele. Aí eles, você tá achando que você é o bambambam e tal. Aí isso fez inflamar mais ainda a raiva dos irmãos. Aí os irmãos pensaram em matá-lo. E aí acho que foi o Rubem, né? Um dos irmãos disse assim, não, velho, não vamos matar, não, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar um cordeiro, vamos matar o cordeiro, pegar o sangue. Aí a gente pega essa manta, leva pro nosso pai, fala que ele morreu, deixa ele aí nesse poço. E aí o poço vai ter um significado, quem sabe estudar vai cavar muita coisa disso aí. E aí eles levam essa manta ensanguentada pro pai dele, Jacó, e Jacó chora. A Bíblia fala, e chorou Jacó, e verdadeiramente chorou a morte do seu filho. Aí uma vez eu ouvi um comentarista fazer uma observação muito importante, que Jacó tinha trollado o pai dele, né, se fazendo passar pelo irmão, e aí muito tempo depois ele foi trollado pelos filhos dele, né? E aí eu quase tive um treco lendo isso aqui, pensando, né, que José representa Jesus demais o tempo todo, em vários aspectos. E o fato de Jacó ter pensado que ele morreu e chorado a morte dele, e depois ter visto que ele na verdade não morreu, também é uma representação, um prelúdio do que aconteceria com Jesus, né? Tipo, Maria Madalena chorou verdadeiramente a morte dele, e dali 3 dias a alegria de ver que ele não morreu. E, nossa, eu vou falar um negócio. Tem vários paralelos. Mais pra frente eu vou mostrar que o Skip que chamou a atenção para os paralelos. E aí, muito bem. Aí os irmãos foram embora, levaram lá a manta, né, a estola sacerdotal que chama, para Jacó. Jacó chora horrores. E nisso José fica lá, largado num poço. Não. Aí passa uma caravana egípcia, eles resolvem descolar uma grana. Vendem o irmão para a caravana egípcia. Jesus não foi vendido por Judas? Da mesma forma, os irmãos de José descolaram uma grana à custa de entregar ele, sabe? E aí José vai para o Egito e fica um tempão. Ele acaba sendo preso, depois ele acaba ocupando um posto muito relevante lá, diante de Faraó e tal. E essa morte de José, que não foi morte, né, que Jacó achou que ele tinha muito, mas ele não morreu. Mas assim, essa ida dele pro Egito foi decisiva para garantir a vida do pai e dos irmãos, assim como Jesus. O fato de ele ter sido entregue foi o que garantiu a nossa vida. Ai, gente, essa Bíblia maravilhosa, essa palavra viva, inesgotável. Aí vamos continuar. Venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Muda tudo, gente. Venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Pode fazer o que for, pode vender, pode matar, pode perseguir, pode acusar, onde for. Só que tem isso aqui, ó, mas Deus era com ele. Tem noção? E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã
fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Lembra que eu falei que o fato de José ter sido vendido foi decisivo para que houvesse comida depois? Porque Deus revelou a José que ia haver essa grande fome. E aí José falou para o faraó: olha, vamos, nos tempos de fartura, vamos fazer estoque aqui, entendeu? E faraó confiou, e isso foi decisivo. Quando todo mundo padecia fome, o Egito tinha pão, tem trigo no Egito. Por isso que os irmãos de José, que tinham vendido ele, voltado para casa, entregou a estola sacerdotal para o pai. Um tempo depois estava todo mundo lá morrendo de fome. Tem trigo no Egito, vamos lá, vamos lá. E aí eles dão de cara com quem? Com José. Só que eles não reconhecem José. E José reconhece, ele segura o choro. E aí outra semelhança com Cristo. Na primeira vez que os irmãos acabam indo 2 vezes. Na primeira vez que eles vão ver o irmão que eles tinham entregue, eles não reconhecem. Eles só reconhecem na segunda vez. Mesma coisa com Jesus. Israel não reconheceu Jesus quando ele veio em carne, mas reconhecerão quando ele vier triunfante como um raio no céu em Apocalipse. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez, Jacó foi o que trollou e depois foi trollado, tá? Jacó foi o que enganou o pai e depois os filhos dele enganaram ele falando que tinham matado José, sendo que na verdade não matou, tá? E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos. Aí, ó, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. Aí ele vira pro Faraó e fala: ó, esse pessoal aqui eles são meus irmãos e tal. E José mandou chamar a seu pai, Jacó, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Pensa os irmãos quando descobrem que aquele que mandava prender e soltar no Egito, José, era o irmão deles que eles venderam. Eles tremeram nas bases e pensaram: adeus, foi um prazer viver aqui, eu sei que minha hora de morrer chegou. Claro que eles pensaram isso. Só que quais foram as palavras de José? Lembra que Deus era com ele? José falou assim, muito tempo atrás, lá no deserto, quando vocês me entregaram: o plano de vocês, para mim, era de maldade, mas Deus transformou em bem. Não está escrito na Bíblia tantas vezes: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se estão fazendo mal contra você, se estão articulando planos contra você, Deus está no controle de tudo. E Deus é poderoso para transformar em bênção cada uma dessas armadilhas. Deus é poderoso para usar tudo a favor daqueles que o amam. Desde que você simplesmente confie nele, entregue a ele e obedeça a ele. Não vá querer fazer justiça com suas mãos. Deus fala na palavra dele: minha é a vingança, eu retribuirei. Entendeu? Mais fácil falar do que fazer? Não é fácil, não é difícil fazer, é impossível. É impossível. De que maneira José perdoou os irmãos? De que maneira a gente perdoa quem faz armadilha contra nós? Só pelo Espírito Santo, só Deus no comando. Se for deixar por nós mesmos, a nossa lógica é completamente retributiva. Me tratou assim? Pois eu vou te tratar ou igual ou pior ainda. Se eu puder, eu ainda vou dar uma caprichada, eu vou dar um plus a mais, um extra. Só a graça de Deus nos tira da lógica retributiva. Só a graça de Deus, a misericórdia, o Espírito Santo dele no nosso coração faz a gente pensar na justiça sendo executada em Cristo na cruz. A lógica de Deus foi punir o inocente para nos livrar da punição, entendeu? E o Espírito Santo faz em nós o que está em algum lugar no Novo Testamento, que eu não sei onde, que o Espírito Santo vai nos abençoar, vai nos capacitar a perdoar, nos mostrando o quanto nós fomos perdoados em Cristo, o quanto somos amados, o tamanho, o horror do nosso pecado e rebeldia em relação a Deus, e mesmo assim foi dado para nós amor e perdão. Isso não vem de nós, isso é milagre do Altíssimo. Cada um com sua tarefa, cada um com sua jurisdição aí, cada um com seu papel, e esse papel é só ele que pode dar.
Foi só pela honra e glória de Deus que o Richard Wurmbrand, aquele que ficou preso na Rússia comunista, rezava pelos torturadores, amava os torturadores, sentiu falta da prisão depois que ele foi para os Estados Unidos. Não é mérito dele, não é mérito dele. Em suma, e aqui, ó, aqui é a parte que realmente pra mim, eu não sei. Como aqui, de alguma maneira, o Estevão já está anunciando que ele sabe que ele é o próximo da lista. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Eu lembro quando eu li isso aqui, eu falava, gente, por que tá falando, sabe? Por que tá dando ênfase nisso aqui? Não entendia nada. Continuo não entendendo. A diferença é que eu sei agora que absolutamente tudo, e principalmente o que mais parece um detalhe descontextualizado, assim, aí tem um sinal, cabe aqui, entendeu? Vamos lá. Versículo 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Muito bem. José estava no Egito, servindo a Faraó, ele era o braço direito de Faraó, e Jacó, o pai dele, estava com os irmãos trolladores lá em Canaã, né? Em Canaã? Sim. Morrendo de fome, e aí eles tiveram a ideia, vamos para o Egito porque lá tem comida. Porque o próprio José tinha recebido essa revelação por Deus em sonho, falou para José fazer estoque, para o Faraó fazer estoque foi feito. E aí os irmãos dele falaram, pai, Jacó, papai, tem comida no Egito, nós vamos lá. E eles foram, aí descobriram que o irmão dele estava lá. E aí nisso, 75 almas, né? Foram os irmãos de José, 11, né? E o Jacó, ao todo 75 almas foram colar no Egito porque lá tinha rango. E aí o povo de Deus começou a se multiplicar no Egito. Eu tô voltando isso toda hora porque pra mim isso não entrou fácil na cabeça não, tá? E pra quem já sabia disso, I'm sorry. Mentira, nunca, quem crê na palavra nunca é demais, assim. A não ser que esteja falando besteira, mas Paulo tem um versículo que ele até fala, é para a segurança vossa que eu repito as coisas. Então, assim, eu tenho um prazer enorme em ouvir a Bíblia toda vez que ela é pregada, porque sempre abre coisa nova. Eu espero, de alguma maneira, que para honra e glória de Deus, que Ele esteja revelando coisas para quem já estudou isso aqui e tudo mais. Toda honra e toda glória ao Senhor. E o povo, né, judeu, cresceu e se multiplicou no Egito. Enquanto o faraó, né, que conhecia José, estava lá no poder, ele não deixava ninguém maltratar os judeus. Agora, o que aconteceu? Até que se levantou outro rei, né, outro faraó que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, isso Estevão falando, né, na apologética dele, maltratou nossos pais. Olha a que ponto os judeus foram maltratados no Egito. Olha aqui, ó. Ao ponto de os fazer enjeitar suas crianças para que não se multiplicassem. Eu não sei o que quer dizer isso aqui. Eu não sei se isso quer dizer que as mulheres evitavam ficar grávidas, se elas enjeitavam as crianças depois de nascidas. Eu não sei. Mas o que está escrito aqui no capítulo 7 de Atos, versículo 19. Esse faraó que não conhecia José, usando de astúcia contra a nossa linhagem, né, judeus, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Todos os números na Bíblia não aparecem por acaso, tá? Nossa, e a vida de Moisés, então, é toda cronometrada. A cada 40 anos, né, um ciclo na vida dele. 40 anos ele ficou sendo criado no Egito, o playboyzão, o skip que brinca. Que ele, além de ser lindo e formoso lá, recebeu toda a educação, tudo que ele tinha, ele queria. Se tivesse Ferrari na época, ele tinha. Na época, eu falei mal.
Ele tinha uma carruagem só pra si, os melhores cavalos, ele era o playboyzão. Mas aí vamos ver o que acontece com a vida dele, ó. E era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado... então aqui no 21 já fala. Enjeitado. Olha só, foi usado o termo enjeitado no versículo 19. Né? As mães judias estavam sendo tão maltratadas que elas enjeitavam suas crianças. Aí eu acabei de falar que eu não sei como é que se manifestava essa injeição, essa rejeição. Aí aqui na frente, Moisés, né, o relato do que aconteceu com Moisés mostra exatamente como é que foi. A mãe de Moisés fez o quê? Tem muitos desenhos para criança, muito filme que retrata isso. Tomou a filha de Faraó. Moisés quer dizer filho... Como é que é? Tem alguma coisa a ver com água, não é? Eu posso estar confundindo, se eu tiver, me desculpa. Mas... se eu estou confundindo as histórias, mas eu acho que o que aconteceu com Moisés foi o quê? A mãe dele botou ele numa cesta no rio. E aí a filha de Faraó estava lá no rio, né? Viu, achou o menino muito lindo e pegou ele para criar. Agora eu fiquei curiosa para pegar Gênesis aqui, mas eu não sei qual capítulo que tá ao certo. Deixa eu pegar esse aqui para conferir. Dever de casa. Mas eu tenho quase certeza que é Moisés... bacia, água. Eu acho que eu tenho até a cena do filme na minha cabeça. Prossigamos. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi, olha aqui, os 40 anos da vida de Moisés, depois dos 3 meses que ele passou com os pais, né? Como é que foi a vida dele? Olha só, playboyzão. Instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então ele está 40 anos na vida no palácio, veio-lhe ao coração visitar os irmãos que estavam passando perrengue. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Olha isso aqui. O Skip, nesse link que eu vou deixar, ele aborda isso com bastante detalhe. E a abordagem que o Skip dá é de que Moisés, assim, pelo menos eu fiquei com a impressão de que foi como se Moisés tivesse se precipitado um pouco. De pensar, já estou pronto para guiar o povo de Israel para fora da servidão. E não era a hora. Deus ia prová-lo, ia capacitá-lo, digamos assim, em 40 anos no deserto. Porque até então a experiência de Moisés era o quê? 40 anos no palácio egípcio, criado com todo requinte. Agora, Moisés só ficaria pronto para efetivamente libertar o povo da escravidão depois de 40 anos que ele passou no deserto, Deus mostrando para ele que ele não era nada, mas que em Deus ele seria capaz, que Deus o usaria como instrumento para tirar o povo. Da mesma maneira, de que modo existem paralelos entre Moisés e Cristo? Moisés saiu do palácio real, Cristo saiu do reino de Deus momentaneamente para vir em carne, não ver, mas pagar na sua pele o nosso sofrimento para ser o nosso sumo sacerdote. Então ele abriu mão, né, da condição dele de filho do Altíssimo, perfeito. Perfeito ele continuou sendo aqui, mas para vir sofrer aqui. Moisés também. Assim, e o ministério de Jesus só começou, né, publicamente, porque antes não há registros, mas depois que Jesus ficou 40 dias no deserto, né? Aí ele começou o ministério público. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro?
E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Essas mesmas palavras, ou não sei as mesmas, mas a mesma ideia foi feita para Jesus. Quem te constituiu alguma coisa aqui, entendeu? E aí, olha só, deram passar fora em Moisés aqui, porque ele estava querendo exercer um papel que ainda não era hora de ele exercer. E olha o que aconteceu, ele foi escarrerado. Versículo 29. E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Aí, olha só, isso para mim significa o quê? Se você já... É porque isso aqui foi um esforço, o Skip sugere que isso aqui foi um esforço que Moisés fez na carne, assim, foi ele sozinho, entendeu? O resultado, deu fora, foi escarrerado, saiu com o rabo entre as pernas. E o que me ocorre é, se em algum momento você tem uma iniciativa de fazer alguma coisa, você crê que você está certo em fazer aquilo, e o resultado é péssimo, você basicamente foi escarrerado e saiu com o rabo entre as pernas, é porque não foi feito em Deus, não foi feito no tempo de Deus. E aí o que aconteceu aqui, ó? Completados 40 anos, Moisés ficou 40 anos no anonimato. Apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Tem muita coisa aqui, infinitas coisas aqui, que eu não sei. O que me chama muita atenção é o fato de estar escrito aqui, o anjo do Senhor. Aí eu fico com dúvida, isso aqui eu realmente preciso estudar. Por que fala o anjo do Senhor? Não era o próprio Deus? Não pode chamar Deus de anjo, não pode misturar as bolas. Jesus não é anjo, Deus não é anjo, entendeu? Anjo está na categoria de coisa criada. Deus é criador, Jesus é criador. Eles dão origem, assim, eles criaram pela palavra do poder deles, né? Então, eu realmente não sei. Se tem uma coisa que... Eu vou até perguntar isso aqui para os universitários. Eu preciso. Aí eu vou botar nos comentários quando eu descobrir a resposta, ou pelo menos alguma luz lançada nisso aqui, porque é um negócio perigosíssimo. Eu vi vários estudos em João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu acho que todos os estudos que eu peguei sobre essa parte de João, eles falam pro cuidado que tem que ser tomado com a tradução na Bíblia de Testemunhas de Jeová. Eu pensei, para que essa pegação no pé de Testemunho de Jeová? Que rola? Aí, assim, se tiver alguém dessa religião, se puder, né, e quiser se manifestar, vai ser muito bem-vindo. Mas o que eu li, unanimemente, foi que na Bíblia, na tradução dele, está escrito, no princípio era o verbo era Deus, como é que é? Era um Deus. Tem uma questão que faz Jesus, como se Jesus fosse um anjo, como se Jesus tivesse sido criado, sendo que no original é muito claro. Ele estava no princípio com Deus, ele é Deus, sabe? Então não tem que botar Jesus numa categoria de coisa criada, porque ele não é da categoria de coisa criada, ele é o Criador. E é muito perigoso misturar Jesus, achar que ele é anjo, porque ele não é anjo. E aí eu realmente fico com dúvida, como assim, o anjo do Senhor era o próprio Senhor? Enfim. Então, eu espero que nenhuma dessas dúvidas façam com que vocês duvidem da preciosidade da palavra, não é isso, tá? A resposta tá aqui, a resposta existe, eu só estou compartilhando a dúvida que eu tenho. Eu sei muito bem que se eu estudar, eu vou descobrir a resposta. Eu tô só compartilhando aqui um questionamento. E de tudo isso, a coisa mais importante que vocês têm que reter, e isso eu tenho certeza, tá? Não duvido, eu falo com toda segurança em Deus, em Cristo, diante dele, Jesus não é anjo. Jesus é o próprio Deus, tá? Jesus não está na categoria de coisas criadas. Não teve um dia que Deus resolveu fazer Jesus, não. Ele estava no princípio com Deus. Lá em Gênesis, no primeiro versículo, não sei se é no primeiro versículo de Gênesis, mas tá assim, ó, façamos, entendeu? É Deus e Jesus. Jesus é a palavra que saiu da boca de Deus, que fez tudo acontecer. Aí Moisés saiu escarreirado.
Aí apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E olha o que acontece quando Deus se revela assim a nós, a criatura. Ficou todo trêmulo e não ousava olhar. Isso é o que diz aqui o versículo 32. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Olha de que maneira Deus acompanha os nossos sofrimentos. Olha aqui. Vendo atentamente. E desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés... Aí aqui é Estevão falando, tá? Versículo 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Por favor, eu preciso de ajuda. Por que está escrito anjo aqui, se foi o Senhor que apareceu? Como é que foi isso? Eu não entendo. Só sei que Jesus não é anjo, Deus não é anjo. Anjo é anjo, Deus é Deus. Tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Enfim, foi este, mas Deus é fiel e poderoso para nos ajudar. Não pode largar para lá, tipo, desanimar, não entendi, não faz sentido, larga para lá, entendeu? Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes os rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, como é que estão se referindo a Moisés? Porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A Bíblia fala que Moisés era um cara muito tranquilo. Isso, e até ele que era tranquilo, tinha hora que ele ficava pé da vida. Olha, a esse Moisés, gente, olha o que Moisés, assim, tudo pela honra e glória de Deus, mas assim, o cara tira o povo do Egito, porque Deus manda ele fazer isso, inclusive Moisés, que fique muito claro, tá? Toda honra e toda glória a Deus, porque Moisés, quando ele foi intimado, agora é hora de se tirar o povo do Egito, ele, eu gaguejo, eu não tenho coragem de falar com o faraó, não, entendeu? E Deus opera nele, Deus usa ele como instrumento. Toda honra e toda glória pertence a Deus, não a Moisés. Pelo contrário, Moisés tentou fugir da raia na hora que foi a hora dele. E aí, isso aqui que eles estão falando é porque Moisés subia lá no Monte Sinai, não sei, para falar com Deus, só ele podia subir. E aí teve uma hora que ele demorou para voltar, o povo começou a ficar impaciente. Olha que ideia maravilhosa. Quem somos nós para julgar, né? Isso aqui é a nossa história. Falaram para Arão fazer um bezerro de ouro. Aqui, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então faz um bezerro de ouro aí pra gente adorar, porque esse Moisés aí, não sei não, esse Deus também que ele representa, não sei não. A mesma pressa que Saul teve, né? De não esperar o profeta Natan. Não, tá demorando, tô ansioso aqui, deixa eu usar minha criatividade. Gente, que Deus tenha misericórdia de nós, diariamente, a cada segundo. E nos impeça com a mão poderosa dele, sequer de pensar em usar nossa criatividade, quando toda honra e toda glória, toda obra é feita por Deus, não por nós. E olha o que aconteceu aqui,
E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Oh, coisa boa! Se alegraram nas obras das suas mãos. Só a misericórdia de Deus, só o poder dele faz o milagre, tá? De fazer a gente se alegrar nele. Porque o nosso natural é a gente se alegrar com o que a gente inventa, com o que a gente vê, com o que a gente tem aqui nesse mundo aqui, entendeu? Só. O poder é só dele. Aí o que aconteceu? Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Eu não sei o que significa isso aqui. A que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Aqui mais uma vez, Novo Testamento conversando perfeitamente com o Antigo Testamento. Mais do que isso, aqui Novo Testamento repetindo o Antigo Testamento, né? Muita gente pensa que a Bíblia se contradiz. Não existe contradição na Bíblia, tá? A contradição está em nós. E se você for honesto consigo mesmo, você vai pegar essa aparente contradição e vai buscar a resposta. Deus é fiel para dar, se você pedir em humildade. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportai-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Tem muita coisa aqui para ser estudada. O Skip menciona algumas coisas sobre esse Deus Moloque aí e tal, mas eu não vou saber passar. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus. Tem coisa mais maravilhosa, gente? Achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Sabe qual que é a casa perfeita para a gente fazer, para Deus morar? Nosso coração. Nosso coração foi feito para ser morada do Altíssimo. Como e por que que um Deus soberano, sublime, que habita o mais alto céu, por que aprove a ele? Por que ele se interessou em morar no coração da criação dele, rebelde, que corre dele? Só o Espírito Santo para revelar. O fato é que esse negócio de ficar construindo casa, ok, fazer igreja e tal, muito importante. Maravilhoso. Deus reserva, eu creio, um ministério para cada um, uma biografia assim para cada um, né? Participar de uma igreja e maravilhoso. Deus age poderosamente nas igrejas, muitas delas. Mas o mais importante que a gente tem que ter em mente é que a casa onde Deus quer habitar é o nosso coração, é a nossa alma, o nosso espírito. E Ele é o Deus que vem morar, e Ele não vem morar e usar a mobília que a gente tem. Ele não é aquela visita que vem, ele não vem para ser visita, para começar. Ele não vem para vir, chegar com hora marcada, tomar um café e sair, não mexer em nada, deixar tudo no lugar, não. Ele é o Deus que chega e Ele vai transformar tudo do jeito dele, porque Ele é santo. E entre Deus e pecado não há mistura alguma. Então, a casa em que Deus entra, Ele vai faxinar para honra e glória do nome dele. E é só pelo amor dele que a gente se rende. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Assim, lá com a mulher samaritana, né? A mulher samaritana falou: mas é porque eu não sei onde é que é para adorar. Tem gente que fala que é aqui, tem gente que fala que é lá. Várias abordagens são oferecidas em relação a essa passagem de Jesus com a mulher samaritana.
tem várias abordagens, várias perspectivas. Assim, a que me chama mais atenção é de a mulher samaritana tá querendo arrumar dificuldade. Tipo assim, desculpa de, me falta informação, me falta instrução, me falta isso, me falta aquilo. E Jesus fala, corta essa, tá? Não é nem lá nem cá, não precisa preocupar com isso, é em espírito. Logo, onde quer que você esteja, tá no banheiro escovando dente, você é o templo. Cristo em você é o templo e Cristo está em você. Então, é lugar de adoração escovando dente. Perfeito, perfeito, perfeito. A reverência está no coração. Entendeu? Não é para prestar reverência a Deus um dia na semana, com a roupa bonita, cabelo escovado, banho tomado, você tá todo bonito. Não, é o tempo todo, porque o que importa a Deus é o coração da gente. Então, quando a mulher samaritana fala que não sabe onde adorar, Jesus fala, olha, eu vou te dizer, não é nem lá, nem... Não lembro agora exatamente as palavras, mas ele deixa claro que a adoração é em espírito. Então, não tem desculpa e não tem isso de ficar marcando hora e dia para adorar a Deus. Entendeu? É o tempo todo. Mas esse milagre só ele faz. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Aí, gente, aqui é o Estevão, eu não sei se eu posso dizer isso, mas assinando a sentença de morte dele. Eu acho que se ele tivesse parado aqui no versículo 50, o povo tinha falado, velho, que camaradão, bora ali em casa comer um pão que não tem fermento, né? Pão daqueles lá de judeu, assim. Bora lá em casa, bora conversar, você é um cara, você sabe tudo do Antigo Testamento. Foi um prazer ouvir você. Mas quais foram as ideias que Estevão alinhavou aqui? Vocês rejeitaram José, vocês rejeitaram Moisés, vocês rejeitaram Cristo. Olha aqui, ó. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Aqui ele ofendeu a galera. Aqui realmente vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quem pode se considerar isento de resistir ao Espírito Santo? Eu já fui melhor nisso. Por 20 anos eu considero que tanto quanto eu podia resistir, eu resisti. Mas e mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, poder, graça, ele capricha, ele faz o serviço, entendeu? Hoje, se você me perguntar, Maria Emília, você ainda resiste? Se eu disser que não, é mentira. Existe muita coisa ainda que eu resisto. Mas eu entrego isso pra ele. O meu esforço é falar, Senhor, eu tô resistindo bem aqui. Isso pra mim tá difícil de te entregar, isso aqui pra mim tá difícil de render. Tem misericórdia. Faz o seu trabalho impossível. Eu preciso. Aí ele tá falando aqui, ó. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Engraçado, o Skip ele chama atenção para o fato de que Jesus disse que no inferno há ranger de dentes, né? E aí o Skip comenta que eles já estão começando aqui a ranger os dentes. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, então ó, o estado de espírito oposto dos dois, entre eles aqui, eles enfureceram-se e Estevão acabou de dirigir palavras bastante duras, né? E não obstante, ele estava cheio do Espírito Santo. Quer dizer então que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai muito bem dirigir palavras extremamente duras. Olha o que ele falou aqui, ó. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Então não apenas vocês, mas os pais de vocês também. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Olha as palavras que Estevão usou. Dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido,
resistente em relação ao Espírito Santo, perseguidor, homicida, traidor. Aí ele diz aqui, 5 eu contei até agora. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Gente, isso aqui, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Só um pouquinho antes de falar disso aqui. Só o Altíssimo pode dar sabedoria nessas horas aqui. Não é por esforço da carne, não é por fazer uma tese de doutorado na cabeça usando raciocínio que isso aqui saiu, não. Foi pelo Espírito Santo que essas palavras foram ditas. E aí, gente, olha o que acontece aqui, Ele estava na perfeita paz. Ele falou tudo isso e estava na perfeita paz. Jesus falou: a minha paz vos dou. A gente tem a paz de Cristo. Por isso eu fiquei tão chateada pelo que eu falei no outro vídeo, né? Como é que eu uso uma palavra dessa para aquele que é a minha paz? Aí aqui, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está, não sentado, aqui ele diz, está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz. Pensa a cena. Gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Vocês conseguem imaginar a cena, se fosse um filme? Ao mesmo tempo, eles gritaram e tamparam os ouvidos e começaram a correr unânimes contra ele. Imagina, que nem quando dá um som da trombeta pro pessoal na corrida correr, porque que tá dizendo unânimes, não foi um, e depois o outro ficou encorajado a correr atrás, não, foi assim, todo mundo arremeteu unânime contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Nisso aqui tem muita coisa que a gente não alcança, só estudando muito e mesmo assim, só com a ajuda, só tudo, né, pela graça de Deus e tal. Isso aqui, tá no gerúndio, né? Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. A quantos quilômetros será que eles estavam? Isso me ocorreu agora aqui. Esse expulsar da cidade, quanto tempo será que durou? Quantos quilômetros arrastaram ele? Como será que foi isso aqui? E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, que é o Paulo, né? De Tarso, que lá mais pra frente vai ser o foco do livro de Atos. E apedrejar. Agora, por que tinha que entregar as roupas aos pés do mancebo? Eu não sei. Do Paulo, eu não sei. Eu não sei se é, sei lá, roupa de manga comprida vai atrapalhar o movimento do braço para jogar as pedras. Vamos tirar a camisa para facilitar, não sei. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que palavras para serem ditas quando a perspectiva da morte está assim a um dedo do nariz. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha o estado do coração dele. Aí uma coisa que o Skip ensinou, assim, a mesma coisa Jesus, né? Jesus na cruz ele falou: Pai, nas suas mãos eu entrego meu espírito. E uma coisa que eu sugeri para uma pessoa próxima, e eu achei tão legal que eu peguei para mim, toda honra e glória a Deus, acho que foi ele que me... eu creio mesmo que foi ele que me ensinou. Toda vez que eu vou comer alguma coisa, que eu recebo qualquer coisa, no meu coração eu agradeço assim: Senhor, das suas mãos eu recebo essa comida. Das suas mãos eu recebo o dia de hoje que começa. Não vem de outro lugar, eu não recebo de outro lugar. Das suas mãos eu recebo esse copo d'água, das suas mãos eu recebo esse dia, sabe? E aqui é o contrário. Estevão, assim como Jesus fez, né? Nas suas mãos eu entrego meu espírito. Para finalizar, o Skip chamou atenção para uma coisa aqui que eu jamais, já li algumas vezes aqui, eu não sabia.
Aqui está dizendo, né? Ele viu Jesus em pé à direita de Deus. E aí ele mostra como que na Bíblia deixa claro que o sumo sacerdote, depois de consumada a obra, né? Ele se assenta. E que em todos os outros momentos a Bíblia ensina que Jesus estava assentado à direita de Deus. Sabe por que ele está em pé? Sabe por que Estevão viu Jesus em pé? Ele levantou para receber o primeiro mártir. Tem noção? Tem noção do que é Jesus se levantar do trono dele para receber você? Gente, quanto mais a gente lê, mais a gente, pelo Espírito Santo, né? Mais a gente aprende, mais a gente ama esse homem chamado Jesus Cristo. Então, finalizando o vídeo, muito obrigada pela paciência. Eu espero que o Senhor faça o que só Ele pode fazer com as sementes jogadas, né, aqui. A Ele pertence toda a honra, toda a glória. E eu vou finalizar com uma oração. Meu Pai, muito obrigada por esse presente. Muito obrigada por me conceder a graça de ler Sua palavra. Muito obrigada por essa casa onde eu moro em segurança. Muito obrigada pela liberdade, Senhor, que nós temos nesse momento presente, que a Sua palavra já nos ensina que vai ser tirado. Essa liberdade vai ser tirada. E para os futuros mártires, Senhor, para os mártires que nesse momento, acho que nesse mesmo momento, em alguns países existe perseguição, seja com eles. O seu espírito envolve o coração de maneira tão perfeita. O aquecimento do seu amor no coração é o que faz ser possível que um Estevão morra apedrejado, intercedendo em favor de quem o acusa. É o seu Espírito Santo, é o seu amor, é a sua natureza perfeita, ensinada na cruz. Seu filho orou pelos que o mataram e o crucificaram. Sustenta, Senhor, sustenta os seus. Cumpre sua vontade nas nossas vidas. Senhor, 2000 anos depois, praticamente, depois que esse texto foi, depois que esses fatos, né, tomaram lugar, Sua palavra está sendo pregada aqui, Senhor. Contra todas as expectativas na minha vida, eu estou me entregando ao Senhor para cumprir Sua obra. Não há barreiras para o Senhor. Não há. O Senhor é o Deus do impossível. Muito obrigada. Faz germinar a Sua semente, Senhor, a Sua palavra no coração de todos nós, de todos que ouviram. Mostra, Senhor, ao coração de cada um o quanto o Senhor nos ama. A que extremos o Senhor foi para nos salvar. Em nome do Seu Filho eu peço. Amém. Tchau!